E nós temos um desafio hoje, né? Que é pensar o que é sabedoria. Se alguém te perguntar o que é sabedoria, o que você responderia? E às vezes a gente pensa, né? Ou costuma pensar que às vezes sabedoria seja ter muito conhecimento. Então a pessoa sabe muito, ela é sábia. Ela pode também ser aquela pessoa que tem resposta para tudo. Então, uma pessoa sábia é uma pessoa que tem resposta para tudo, que ganha debates. Mas conhecimento, gente, é você saber que tomate é uma fruta, né? Agora, sabedoria é você não colocar o tomate na salada de fruta. Então, você tem que saber lidar com o conhecimento que você tem. E quantas vezes eu mesmo já tive discussões com muitas pessoas, discussões acaloradas, em que muitas vezes eu sabia mais, tinha razão, tinha mais conhecimento, mas eu conduzi a conversa de uma forma tola. E eu criei divisão, criei separação, gerei dores nas pessoas. Por quê? Porque eu não fui sábio. Em vez de aproximar, eu criei divisão, né? E mais do que nunca, gente, nós estamos numa sociedade que tem muita informação. A gente não só tem informação, como a gente tem inteligência artificial para resumir a informação para a gente, mastigar isso para a gente, né? E tem um escritor que fala que nós estamos afogando em informação, mas estamos morrendo de fome de sabedoria. Então a gente tem muita informação e pouca sabedoria, cada dia menos sabedoria. É interessante que, estudando, né, eu estudei muito tempo sobre pastoreio de crianças, adolescentes, jovens, e falava assim, nossa, como que eu ganho da nuvem? Como que eu ganho das informações que estão aí? Aí a gente sempre ouviu o seguinte, nós precisamos de alguém sábio que consiga mediar as informações que eles recebem. Isso é uma pessoa. Não dá para ser a inteligência artificial, precisa de ser uma pessoa. E nós nunca fomos tão incapazes de nos relacionarmos. É impressionante. Impressionante como nós não sabemos ficar casado, conversar, discutir, manter uma sociedade, lidar com dificuldades. E na nossa cultura, nós confundimos ser sábio, às vezes, com ser malandro, né? Com tirar vantagem. E aí, às vezes, a gente confunde egoísmo com sabedoria. Às vezes, o resultado que nós tiramos da nossa inteligência é usar as pessoas, não mostrar vulnerabilidade. Às vezes, essa é a escola que a gente está. Então, a gente aprende que a lógica do sucesso... Eu estou tentando passar aqui. O que aconteceu com o meu passador? Não. Daniel? Passa aí para mim que a gente dá isso. Deixa eu ver, só testar para ver se... agora funcionou. Pronto. A lógica do sucesso usa pessoas, a sabedoria de Deus serve as pessoas. Então é isso que a gente quer ver hoje. Como que eu posso saber se eu estou sendo guiado pela verdadeira sabedoria ou pela falsa sabedoria, ou pela sabedoria que vem da vaidade, que vem do egoísmo? E esse é o assunto que nós caímos aqui no texto em Tiago, né? Que nós estamos nessa série Fé Sem Religião. E essa sabedoria que vem de Deus, e o tema hoje é a sabedoria que vem do alto. Então, como que nós aprendemos através da vida de Tiago, da carta de Tiago, a ter esse evangelho prático, o coração do evangelho nas nossas vidas, e essa reflexão que a gente tem sobre qual sabedoria que está governando a nossa vida. Vamos ler aí os versos 13 até 18 do capítulo 3. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração a inveja, a inveja amarga e a ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Pois a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Jesus, nos ensina a sua palavra. Hoje nós precisamos que o Senhor vá lá no fundinho do nosso coração e exponha as nossas ambições egoístas, exponha as nossas invejas e nos dê a sabedoria que vem do Senhor.
em nome de Jesus. Amém. E, gente, Tiago já falou de sabedoria. Então, na segunda pregação até que a gente teve aqui, no capítulo 1, que é logo depois da hora que ele fala de provações, ele fala, olha, para você lidar com as provações, você tem que lidar por meio de sabedoria. Então ele fala da importância da provação, que ela vai te tornar uma pessoa completa em Deus, ou vai transformar o seu caráter em Deus. Mas para viver essa provação, essa vida com Deus por meio da provação, para viver essa perseverança, você precisa de sabedoria. E aí ele vai falar que a sabedoria é algo que Deus tem em abundância, que você pode pedir e ele te dá, né? E que às vezes a gente não recebe essa sabedoria porque a gente tem a mente dividida, e aí a gente começa a viver as coisas desse mundo querendo a sabedoria de Deus, e isso não chega no lugar. Então a gente precisa viver para Jesus para poder receber as coisas de Jesus, para poder viver essa verdadeira sabedoria. E aí agora ele vai falar, logo depois de ele falar do poder das palavras, da palavra que destrói ou da palavra que abençoa, que foi o que a gente falou na semana passada. E ele vai contrastar, então, dois tipos de sabedoria. A sabedoria terrena e a sabedoria que vem do céu. E ele começa o verso 13, não sei porquê, o verso 13, ele fala, se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Então ele fala, vocês que são sábios e inteligentes. Essa palavra inteligentes, então, ele está falando de você colocar o seu conhecimento para trabalhar. Você pega o conhecimento que você tem e você coloca ele na prática. Mas o sábio, né, que vem ali de Sofos, de Sofia, é o uso desse conhecimento para você atingir certo objetivo ou certo propósito. Então a sabedoria não é só conhecimento, mas também não é só colocar ele em prática, é colocar ele em prática com um propósito, com um alvo, com alguma coisa que você tem em mente para chegar. Então ele está falando da sabedoria do alto, e qual que é o propósito da sabedoria do alto? É que nós possamos viver honradamente. E o que é viver honradamente? É identificar o que é certo aos olhos de Deus, aos olhos do nosso Criador, e colocar em prática. Porque ele está buscando aqui, não a honra da nossa cultura. Nossa, olha como é que eu estou sendo honrado, olha o luxo que eu vivo, olha os prazeres que eu tenho. Então, às vezes, a gente pensa numa evidência de uma vida honrada por meio da luxúria, dos prazeres, dessas coisas. Não, ele não está falando disso, ele está falando de uma honra que é honrar a Deus, fazer com que Deus seja exaltado, mostrar quem é o Senhor, ou viver o que o Senhor tem para as nossas vidas. É um estilo de vida que honra a Deus em primeiro lugar em tudo que você faz. E também a sabedoria nos leva a realizar boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Boas obras ali, com a humildade, e essa humildade também é a mesma palavra usada para mansidão, que tanto hoje como no mundo grego, mansidão era fraqueza, era ser frouxo, né, como a gente tem falado. Mas mansidão aqui é o uso correto do poder. Humildade aqui é você saber o que você tem de recursos, saber quem você é na sociedade e direcionar isso com uma forma correta, dentro do propósito correto, como Jesus fazia. Jesus tinha todo o poder, ele era manso e humilde de coração. E é interessante que ele pega essa palavra, né, ou essa característica de humildade, mansidão, que era algo pejorativo naquela época, e ele coloca como uma das principais características para o cristão ali no Sermão do Monte. Como eu tenho falado, o Tiago está muito baseado, tudo que ele escreve está muito baseado ali no Sermão do Monte de Jesus, Mateus 5 até 7. Em Mateus 5, ele fala, felizes, bem-aventurados são os humildes, pois eles herdarão a terra. Então ele está trazendo para a gente que as boas obras de humildade ou com humildade significa que você usa o seu poder, você usa os seus recursos em prol do reino de Deus. Você usa os seus recursos de uma forma que agrade a Deus. Você consegue distinguir o bem e o mal com os olhos de Deus, com os olhos da palavra de Deus, com as lentes do Evangelho. E você pratica isso de forma adequada. E qual que é a fonte dessa humildade? É a sabedoria. Então não tem como você ter essa humildade que Tiago está falando sem ter Jesus na sua vida. Jesus é a sabedoria de Deus, é a pessoa da sabedoria encarnada. Então Deus, ele vai te dar essa habilidade de construir coisas boas e de construir belos relacionamentos por meio da sabedoria. Você vai saber a hora de falar, a hora de ficar calado, a hora de ceder, como você trata as pessoas, e isso exige
humildade. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer com esse primeiro versículo é: será que nós temos usado a nossa inteligência, e sei que tem muita gente inteligente aqui, as nossas habilidades, e tem muita gente muito habilidosa aqui, com a sabedoria que vem de Deus, ou com qual sabedoria nós temos atuado aí na nossa vida? E ele começa a nos exemplificar os tipos de sabedoria. Se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Qual que é a fonte, então, dessa falsa sabedoria? Inveja amarga, ambição egoísta. Um coração pecaminoso, um coração egocêntrico. Então, o invejoso é aquela pessoa que, em vez de ficar alegre com a vitória, com o crescimento, com o desenvolvimento do outro, ele fica alegre com o fracasso. Pelo contrário, ele torce pelo fracasso do outro. Ele torce para que o outro se dê mal. Então, ele é amargo. Essa inveja, ela é amarga. Ela não só deseja, ela quer a tristeza do outro. Ela quer que o outro, sabe, fique mal. E essa colocação aqui de Tiago, ela está ligada ao 10º mandamento, né? Não cobiçarás, não deseje o que é do outro, de ter dor de ver o outro prosperar, de desejar o que é do outro, que chega nesse segundo ponto, que é a ambição egoísta. Porque a ambição em si não é errada, depende do tipo de ambição que você tem. A ambição egoísta é você sempre ser o centro das coisas. Aquela ambição narcisista. É você ser o jogador principal, o camisa 10. Tudo tem que rodar em torno de você e tudo tem que convergir para você. E aí nos dá essa sensação, né, que nós merecemos tudo. Que qualquer item de luxo, qualquer coisa boa, qualquer posição de destaque, nós desejamos tanto que pode nos levar a fazer mal ao outro, a atropelar o outro, porque nós cobiçamos aquilo. Quem nunca viu isso? Nunca viu uma criança brincando com a outra com um brinquedo só. Né? Isso é nato no ser humano. E essa ambição egoísta, essa inveja amarga, a combinação dessas coisas, elas nos leva a ficar super preocupado com qual que é a minha posição. Qual que é a minha posição na sociedade, aqui na empresa, aqui na igreja? Será que eles estão me tratando com toda a dignidade que eu mereço, com os direitos que eu mereço? É lógico que nós temos dignidade, nós temos direito, nós temos posição, mas ela quer aquele lugar principal. Você deseja a glória. E uma glória que nós deveríamos buscar, a de Deus. E, infelizmente, gente, isso acontece dentro da igreja. E mesmo ali nos evangelhos nós já vemos isso. Os discípulos batendo papo e discutindo entre eles quem era o maior dentre eles. Quem ia ficar mais perto de Jesus no seu reinado. Os fariseus, e é interessante que mais uma vez no Sermão do Monte, no capítulo 6, de 1 até 18, Jesus vai falando sobre você querer ser reconhecido. Você jejua e mostra para os outros que você está passando mal. Você dá dinheiro para a igreja e fala, olha o tanto que eu dei. Isso é o quê? É você usar a sua posição religiosa, as suas atividades religiosas para se promover diante dos homens. Ambição egoísta. Isso é o oposto de boas obras de um coração humilde. É o oposto de quem faz para o Senhor. E o que isso nos leva? Isso nos leva a destruir relacionamentos, a passar por cima de pessoas. E em vez de construir relacionamentos, a gente destrói, a gente fere, a gente afasta, a gente atropela as pessoas, a gente cria divisão, a gente cria partidarismo, que é uma palavra mais bíblica, né? A gente cria panelinha para que as pessoas fiquem para lá, para que a gente possa ser o mais legal, o mais importante. E aí a gente faz aquilo que Jesus falou, aquele que não ajunta espalha. E uma das marcas de um cristão maduro é uma vida que dá frutos. Então nós precisamos de olhar para a nossa história e ver quais frutos nós deixamos. Se nós deixamos frutos de ambição egoísta, de inveja, de divisão, ou se deixamos frutos de bênção, de unidade, de frutificação do Senhor. Quais frutos que nós temos deixado? E também na vida das pessoas que estão ao nosso redor e estamos trazendo para perto da nossa vida. Quais são os frutos dessa pessoa? Porque isso é o oposto de amar o próximo como a si mesmo. É o oposto. E isso entristece o Espírito de Deus. Isso entristece Jesus. Isso gera coisas legais, como o capitalismo, que é você
ganha, você corre atrás, você conquista, isso gera o capitalismo selvagem, que é extremamente pecaminoso, terreno, demoníaco, que é você atropelar as pessoas pelo que você quer, você atropelar a outra nação porque você quer os bens daquela outra nação, você jogar. Esse não é o tipo de capitalismo que Jesus estaria batendo palma para a gente hoje. E Jeremias, ele nos dá um exemplo. Jeremias, ele profetiza ali, durante aquela época que o povo de Israel estava na Babilônia, né? E ele fala um pouquinho sobre isso. Ele fala assim, assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso de seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada. Eu, o Senhor, falei. Não é exatamente o que Tiago está nos ensinando, que Jeremias está nos ensinando? Ele está falando que quando nós nos orgulhamos da nossa inteligência, olha como eu sou bom. Como o Romário, né? Faz o gol e fala assim, Deus olhou para mim e falou assim, ele é especial. Quando nós nos orgulhamos da nossa posição de poder, quando nós nos orgulhamos da família que nós nascemos, das riquezas que ela tem, quando nós nos orgulhamos das riquezas que nós conquistamos ou que vieram para a gente, quem está no centro? É o homem. Quem está no centro é você. E você descarta a pessoa de Deus, soberano sobre toda a criação, que cria o rico e o pobre, que tem a sua providência divina. O que é a providência divina? É que você respira agora, porque Jesus continua fazendo com que todo o ecossistema funcione para você ter oxigênio. Você está vivo agora porque Jesus faz com que suas células continuem funcionando e seu corpo continue funcionando. Nada acontece nesse mundo sem que o soberano Cristo, que é Senhor sobre todas as coisas, só você ler Colossenses, e você vai ver, mostre. Ele é Senhor sobre tudo. Isso é providência divina. Jesus, gente, ele criou todas as coisas para a glória dele. E ele é o Criador, ele estava lá desde antes da criação. E aí ele vira homem, né? Ele se encarna, ele toma forma humana, né? 100% homem, plenamente Deus, plenamente humano. E aí ele senta, gente, e olha para os lírios do campo e fala assim, olha como eles são belos. Isso tudo só fica de pé porque eu estou aqui. Porque eu sou Senhor sobre todas as coisas. Então, se você tem riquezas, é porque o Senhor olhou para você. Não é porque você merece. Você pode se esforçar o que for. Que eu tenho certeza que tem muita gente mais esforçada que você, que não tem metade do que você tem. Existe uma mão de Deus em tudo que temos, em tudo o que fazemos. E é isso que Jeremias está falando. Que o nosso orgulho não pode vir de quem nós somos na sociedade ou que nós temos, porque é tudo uma dádiva de Deus. Então o nosso orgulho tem que ser de conhecer o Senhor. Nossa, que bom, e gente, que bom que eu tenho esse dinheiro, que bom que eu tenho essas posses, que bom que eu tenho essa família, que bom que eu tenho saúde, que bom que eu tenho isso. Isso tudo é graça de Deus. É favor de Deus sobre a minha vida. É o amor de Deus. Então eu me glorio no Senhor. Eu me glorio no Deus que me abençoa, no Deus que me conhece, no Deus que caminha comigo. Então eu me glorio no amor leal nele, na justiça, na retidão dele, de entender que ele é Deus sobre todas as coisas. Essa é a glória que nós precisamos buscar, falar. E quando nós entendemos isso, se nós começamos a dar glória para a gente, nós encobrimos a verdade. Com vanglórias, né, que é você se exaltar, e com mentiras, distorcendo a realidade, porque a realidade é Cristo. E mentiras destroem relacionamentos. Então nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes as ambições egoístas, a inveja amarga, nos levam a mentir, porque nós não queremos perder o nosso troninho, nós não queremos ser exortados, nós não queremos confessar o nosso pecado, e aí trazemos mentiras que destroem relacionamentos. Então, se a gente sabe que é o Senhor que nos abençoa, por que a gente fica contando vantagem das nossas riquezas, da nossa inteligência, do nosso poder? Porque essas coisas são a espécie de sabedoria, não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes, são terrenas mundanas e demoníacas. Ele pega leve, né? Pega leve. Ele, tipo assim, o que tem mais aí de coisa que não é de Deus?
Mundana, tá. Tem mais alguma aí? Tem demoníaca, é isso aí, coloca aí, escreve aí. Ele está falando assim, gente, essa sabedoria não tem nada a ver com a sabedoria de Deus, com o reino de Deus e com a sua justiça. Ela é terrena, ou seja, ela não reflete o reino de Deus. Ela não reflete a justiça de Deus, a retidão de Deus. Ela, pelo contrário, rejeita as coisas de Deus. Ela pertence a esse mundo, ela tem o padrão desse mundo. Ela é mundana, ela tem uma mentalidade, psíquicos, que é a palavra grega. Ela tem uma mentalidade mundana, ela vem do homem natural, nesse sentido do homem desconectado com Deus, do homem sem relacionamento com Deus, do homem natural. Ela é traduzida, essa palavra é traduzida às vezes como sensual, em outra passagem da Bíblia, mas ela traz então essa ideia de que ela vem da nossa inclinação ao pecado, do nosso desejo orgulhoso, da nossa queda, de alguém que não teve o toque do Espírito Santo no seu coração, de uma mente que não está sendo transformada ou mudada pelo próprio Senhor Jesus. Ela não tem nada de Deus, ela é egocêntrica, ela é hedonista. Essa sabedoria, ela está em oposição à nova natureza que Jesus nos dá. Se você nasceu de novo, se você chamou Jesus para ser, ou convidou Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida. E ele fala, ela é diabólica, ela é demoníaca, ela é incendiada pelo inferno, como a língua que nós falamos na semana passada. Ela é inspirada por próprio Satanás. Não sei se você lembra, mas o diabo, Satanás, caiu porque ele tinha inveja de Deus. Ele queria ser como Deus. Ele está trazendo fontes da falsa sabedoria, trazendo esse paralelo com as fontes clássicas do mal que nós vemos na Bíblia, que é o mundo, a forma como esse mundo funciona, a carne, que é o pecado que está em nós, e o próprio Satanás incendiando isso tudo com os dados inflamados do maligno. E aí ele fala, olha gente, onde que há inveja e ambição egoísta, tem confusão e males de todo tipo. Qual que é o resultado de uma vida guiada por egocentrismo, por uma vida guiada por ambição egoísta, por uma vida guiada por uma inveja amarga? O eu está no centro e os relacionamentos são destruídos, porque você passa por cima de todo mundo, porque orgulho e inveja destroem relacionamentos, geram confusão, e você começa a desejar a sua glória acima da glória de Deus e do amor ao próximo. É o ego antes de tudo e de todos. É aquele negócio, é amigo da pessoa. Quando fala em dinheiro, meu irmão, nós temos que dividir a conta do McDonald's, acabou. Na hora que tem que saber quem paga a batata frita que veio antes da comida. Quando alguém insiste em ser o primeiro em tudo, vai gerar conflito. Em ser o centro. Pode ser no relacionamento conjugal, pode ser no relacionamento de pais e filhos, pode ser no relacionamento de sócios, pode ser em amizade, em qualquer lugar. O conflito é inevitável. E às vezes a gente acha que a malandragem é isso, e daí que vem a malandragem. Olha a vantagem desonesta que eu tive sobre tal pessoa. Olha como que eu tirei vantagem de tal pessoa. Olha o que eu fiz aqui, olha como que eu ludibriei ele com as minhas palavras. E isso às vezes em relacionamentos próximos, o que vai acontecer? Vai destruir a confiança, vai quebrar os relacionamentos, a pessoa não vai confiar mais em você. É o amor egoísta, é o oposto de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Por isso que eu falei que a lógica do sucesso usa as pessoas e a sabedoria de Deus serve as pessoas. Porque no lugar onde cada um busca a sua glória, os resultados são desastrosos. Mas é lógico, como eu falei, existe uma ambição boa, uma ambição por ter mais de Deus na sua vida, uma ambição por amar melhor e mais o seu próximo. Só que a gente tem que tomar cuidado com a ambição egoísta, que é a que a gente já nasce com ela. E aí ele traz, sim, a sabedoria que vem do alto, que é antes de tudo pura, pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros, cheia de misericórdia e é fruto de boas obras, não mostra favoritismo e é sempre sincera. Ela é o sermão do monte na prática. Ela é reflexo do caráter de Jesus em nossas vidas.
E ela está disponível para mim e para você, se pedirmos a Deus, porque Ele quer dar sabedoria a cada um de nós. O próprio Tiago nos ensinou sobre isso. Então vamos dar uma olhadinha nessas características da sabedoria que vem do alto. Em primeiro lugar, ela é pura, ela é santa, ela é separada por Deus e para Deus. Então ser santo é você ter algo que vive exclusivamente para Deus, que é de uso exclusivo de Deus. Então a sua vida, o seu trabalho, a sua criação de filhos, o uso dos seus recursos, o uso do seu corpo, da sua boca, você faz sempre de acordo com o reino de Deus e com a sua justiça. Não existe separado secular e santo. O véu rasgou. A gente consegue entrar na presença de Deus. Então uma motivação pura, uma sabedoria pura, é uma sabedoria que não tem motivações ocultas. É uma sabedoria que não busca autoglorificação. Ela tem origem, então, num coração transformado por Deus. Num coração que quer viver para Deus, numa pessoa que quer o aplauso de Deus em último lugar, ou em primeiro lugar, né? Vive para a audiência de um só. Eu sempre conto isso porque eu sou atleticano e atleticano é sofredor. E eu vivi uma época terrível. O João Pedro tá aí, ele viveu comigo. A gente ia no estádio direto, quando ele era adolescente, minha ovelha. E bom que ele está aqui com a gente, que ele participa dos meus exemplos agora. E sofremos junto. Mas a gente ia pro jogo do Galo, gente. A gente sempre voltava de bandeirinha para baixo. Bandeirinha para cima, bandeirinha você gosta, né? Cruzeirense. Então é o seguinte. Mas quantas vezes eu vi o Galo sair aplaudido de campo e tendo perdido? Não foram muitas, mas teve algumas. Sabe por quê? Porque a torcida reconheceu que eles deixaram tudo dentro de campo. Eles perderam, não foi por falta de vontade. Não foi por falta de raça. Não foi por falta de vontade de alcançar o objetivo. E muitas vezes nós somos derrotados na nossa vida. E a gente acha que nós estamos fracassados. Mas Deus está lá em cima. Meu filho. Ele não aceitou aquele contrato porque ele queria me honrar. Ele não revidou porque ele queria me honrar. E nós vivemos, então, a sabedoria do alto que é pura. Que vive para o aplauso do Senhor. Ela é pacífica. Ela não cria conflito desnecessário. Porque, às vezes, Jesus criou alguns conflitos, não é verdade? Mas não é um conflito desnecessário que vem desse lugar de machucar o outro ou de estar no centro. Mas os conflitos que Jesus criava era para que o Deus fosse exaltado e a pessoa se enxergasse como ela é. Ela é sem rivalidade, sem guerra. Ela vem da paz de Deus, ela gera a paz de Deus, essa shalom. Ela é amável. E amável aqui é o sentido exatamente de gentil. Ela é íntegra. Não passei, né? Ela é compreensiva. E o que é compreensiva? É disposto a ceder, gente. É o contrário da ambição egoísta, não é verdade? É o contrário do egocêntrico. Ela é aberta à razão, ela não é teimosa, ela não é obstinada. É alguém que tem fácil acesso, é alguém que aceita sugestões, é alguém que é pronto para ouvir, é alguém que aceita ser exortado, corrigido. É alguém que é empático, que tem empatia com o outro, da dor do outro, da dificuldade do outro, que considera os outros, né? Como Paulo nos ensina em Filipenses, considerar os outros superiores a si mesmo. Que evita se colocar em primeiro lugar sempre. Que está aqui para servir, né? Jesus, quando os discípulos estavam discutindo quem que era o maior deles, ele falou assim, o maior é quem mais serve. Quem está servindo mais? É o contrário do orgulhoso. Ela é cheia de misericórdia. E misericórdia, nós vimos aqui sobre a parábola do bom samaritano, né? Ela não é só você ter pena, é você se derramar na dor do outro. É você se derramar em favor da miséria do outro. Você socorrer o aflito com seus recursos. Lembra? O bom samaritano, ele parou a caminhada dele. Ele gastou óleo e vinho, atadura. Ele perdeu os compromissos que ele tinha para frente. Colocou o cara em cima da mulinha dele. Levou até o lugar que ele hospedou. E aí ele hospedou a pessoa, pagou lá pela hospedagem da pessoa e falou para deixar no crédito o que precisasse. Então mexeu com os recursos, com o tempo, ele se lançou na miséria daquela pessoa.
Ele amou o próximo como ele gostaria de ser amado. É o oposto também de ambição egoísta que os religiosos da época tiveram. O sacerdote passou direto. O levita foi para mais longe. E Jesus também falou que dar misericórdia, parar pelo outro, se derramar pelo outro, é uma característica essencial para o cristão. Ele fala, bem-aventurados, felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Mateus 5,7, Sermão da Montanha. Você se envolve em quem está ao seu redor, na dor de quem está ao seu redor, você se importa, você cuida, você compartilha com os necessitados. É o contrário daquela pessoa que quer tudo para ela. E essa pessoa, então, ela dá bons frutos, ela deixa frutos por onde ela passa, frutos de justiça, frutos de graça, frutos de perdão, frutos de acolhimento, frutos do reino. Essa pessoa é útil para o reino de Deus, porque por onde passa, ela deixa o perfume de Cristo, o cheiro de Jesus. As pessoas olham para ela e falam assim, gente, essa pessoa deixou Jesus aqui no meu meio. Essa pessoa trouxe um negócio diferente, um tempero diferente, um sal diferente, né? Luz do mundo, sal da terra. Um sal diferente aqui para os nossos relacionamentos. Era tão bom ter essa pessoa como vizinho. Era tão bom que ele viesse na reunião de condomínio. Não vou nem comentar. Ela é imparcial. Imparcial significa que você não toma partido na discussão de acordo com o que é melhor para você, mas com o que tem a ver com a realidade. Você ouve, você vê os argumentos, você pondera, você julga de acordo com a verdade e não conforme a pressão que você está recebendo, conforme a conveniência que tem para a sua vida, o que é mais fácil. E muitas vezes, então, para ser essa pessoa, nós vamos ter que nos posicionarmos, não é verdade? E algumas pessoas não vão ficar tão felizes porque você foi imparcial. E ela é sincera. Sincera quer dizer sem fingimento, também é uma tradução que eles usam, é que ela não coloca máscaras hipócritas para agradar os outros. Ela olha o que é, expõe o que é e vive para o que é. Ela segue essa lógica de Deus, a sabedoria de Deus, que não usa as pessoas, mas serve as pessoas. Por quê? Porque ela começa com a motivação certa. Qual que é a motivação certa? Agradar a Deus, amar a Deus, servir a Deus e ao próximo. Será que eu estou amando o meu próximo com o que eu estou fazendo? Será que eu estou servindo a Deus com o que eu estou fazendo? E no verso 18, ele fala, aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz, ou da paz, de paz, e ajuntarão uma colheita de justiça. Eles vão plantar sementes de paz. A palavra aqui é eirene, que ela vem do conceito hebraico de shalom. E o que não é a shalom, o que não é a eirene, o que não é essa paz que ele está trazendo? Não é uma ausência de conflitos. Na minha casa está uma paz. Sabe aquele negócio? Ninguém fala na hora do jantar e na hora do café da manhã. E aí não tem conflito. Mas está todo mundo doido para falar alguma coisa. O negócio está fervendo, borbulhando. Mas minha casa está uma paz. Por quê? Minha casa está uma paz, gente. Minha mulher e meus filhos estão viajando a semana inteira. Eu estou igual o Macaulay Culkin, que não esqueceram de mim. Liga som, mudei meu escritório pro sofá da sala. E a copa fica passando lá no mudo. Aquelas coisas que só casa sem mulher acontece, né? É verdade. Peço o hambúrguer que eu quero e tal. Isso, assisti o jogo do Brasil debaixo da coberta, mordendo uma comida gostosa. Minha casa está uma paz. Por quê? Porque não tem ninguém para eu brigar. Eu posso brigar comigo mesmo. Porque se tem 2 meninos lá e eu tenho 3, já começa. Pai, olha o que o Pedro falou para mim. Mãe, olha o João Lima. Pai, filho, nós não combinamos que pai só pode ser falado pai depois de 5 segundos. A ausência de conflito, gente, não é essa paz que ele está falando. Mas também não é ficar zen, sabe? Aquele estado de anestesia emocional. Tá tudo rolando, você tá péssimo. Seu emocional tá péssimo, mas você se isola do mundo. Não. A verdadeira paz, a shalom, e shalom significa totalidade, plenitude, prosperidade de uma forma holística, que é em todas as áreas da sua vida. Quando a pessoa te cumprimenta, né, eles falam, shalom. Ou quando os irmãos da igreja falam, a paz do Senhor, varão. A paz do Senhor, irmão. Ele deveria estar querendo falar para você o seguinte,
que a plenitude de Deus venha em todas as áreas da sua vida, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida física, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos sociais. É uma saudação de desejo, é uma saudação de bênção. Ele está falando que você consiga descansar em Deus, independente do que está acontecendo na sua vida. Que você consiga encontrar em Deus a sua segurança, a rocha inabalável. Sermão do Monte. Se você constrói a vida sobre Jesus, pode vir os problemas da vida, pode soprar as catástrofes que vêm na nossa vida, você vai ficar firme nele. A sua casa não vai cair, porque você tem a Shalom. Você sossegue em Deus. Você se contenta em Deus. Você se gloria no Deus que te salvou, independente das circunstâncias. Você está firmado num relacionamento de aliança de Deus com você. Aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. E essa aliança se estende ao seu próximo e a gente vive essa paz. E por que a gente não tem paz? Porque o nosso relacionamento com Deus foi quebrado pelo pecado. Pecado é quebra de relacionamento com Deus. E a partir daí, quando a gente quebra esse relacionamento vertical, o horizontal vai embora. Quando você para de se relacionar com o Senhor, mesmo que você já seja sendo crente, e começa a não se encher de Deus, você vai começar a transbordar o seu homem, o velho João, que não deveria ser solto, que deveria estar trancado dentro de você. O comentarista Werner de Boer, ele escreveu o seguinte: essa paz, como revela toda a história da paixão de Cristo, é uma paz completa em meio às piores aflições e na mais extrema escuridão dos suplícios. Durante todos os eventos amargos, desde a prisão até o último suspiro na cruz, não sai dos lábios de Jesus nenhuma única palavra sem paz. É essa paz que nós estamos falando. É essa paz que a gente precisa plantar. Jesus, ele não destilou inveja amarga das pessoas. Jesus, ele não atacou os seus inimigos. Ele não tentou se autopromover. Pelo contrário, ele falava assim: não conta para os outros que eu te curei, não, porque não está na hora. Ele é a própria paz encarnada, a Shalom. Ele nos mostra como que nós devemos viver essa paz, derramando a sua vida em nosso favor. E o que então quer plantar sementes de paz? É você viver, trabalhar, agir ativamente para trazer o reino de Deus e a sua justiça. Você precisa perguntar como que eu deveria reagir, ou como Jesus reagiria dessa forma. Será que eu estou reagindo de uma forma que o reino de Deus está sendo visto? Que o reino de Deus está sendo trazido para as nossas vidas, ou eu estou quebrando relacionamentos? Ou eu estou restaurando relacionamentos quebrados? Em Jeremias, no capítulo 29, que é um dos capítulos mais intrigantes e mais lindos que eu amo da Bíblia, Jeremias, ele fala para o povo que está lá exilado na Babilônia, gente. Estar exilado na Babilônia significa que você é escravo, significa que você não tem direito, significa que você está longe do templo de Jerusalém para adorar ao Senhor, significa que você está fora de onde você deveria estar, você é um escravo naquele lugar. E aí, o que Deus manda Jeremias falar para aquele povo que está exilado? Ele fala: vocês vão plantar árvores. Plantar árvore demora, não é verdade? Vocês vão construir casa, vocês vão ter filho, vocês vão trabalhar. Ele está falando o seguinte: nós não pertencemos a esse mundo. Esse mundo que nós vivemos, da forma como nós vivemos, ele vai acabar. Se você não sabe disso, eu vou te contar. Ele vai acabar. Jesus vai voltar. E do jeito que está aqui, vai chegar para o lado, vai sair. E vai descer uma coisa que chama Nova Jerusalém, que vem do céu. E vai refazer todas as coisas de uma forma que não tem pecado. E só aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus vão viver essa vida eterna com Ele, no mundo sem pecado. No mundo na presença de Deus. No mundo em que tem o centro, no centro está o trono de Deus, que é o que nós estamos pregando aqui agora. O trono de Deus no seu centro. No centro do seu coração. E flui um rio de águas vivas de lá. E tem umas árvores na beirada desse rio. E a folha dessas árvores serve para curar as nações.
Porque ela foi irrigada pelas águas vivas de Deus. Um pouco da sua vida irrigado pelas águas vivas de Deus pode curar vidas que estão ao seu redor. Pode transformar vidas que estão ao seu redor. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente é ensinado que a gente não tem que estar nem aí para esse mundo. A gente tem que estar aí para esse mundo no sentido de trazer o reino de Deus e a sua justiça. Ele não só fala para eles construírem cultura, manterem a sua cultura, eles serem o povo de Deus no meio dos babilônios e se preparem para ficar lá muito tempo. Ele fala assim, vocês têm que orar pela Shalom da Babilônia. Ele fala assim, vocês têm que orar para que a vida de Deus venha sobre a Babilônia. Você tem que orar para que a vida de Deus venha sobre o seu condomínio. Você tem que orar para que a paz de Deus e a vida de Deus venha sobre a sua empresa. Você tem que orar para que a vida de Deus, a Shalom de Deus, a paz do Senhor venha sobre Belo Horizonte, venha sobre o Brasil. Esse é o nosso papel. E nós temos que ser pessoas ativas nisso. Ativas em levar a ordem onde existe confusão, que é isso que a vida de Deus faz em nós. É você ser um agente para diminuir a temperatura das brigas, das discussões, no trabalho, na igreja, na família. É levar o reino de Deus e a sua justiça. Quem planta semente de paz vai colher o quê? Fruto de justiça. A palavra nos ensina que nós temos que semear chorando. Porque um dia nós vamos voltar com os nossos feixes cheios de alegria e cantando glórias ao nosso Senhor. E essa colheita, ela é feita também aqui e agora. Essa colheita, ela pode ser vista, experimentada no reino de Deus aqui e agora. Por isso que Jesus fala no Sermão da Montanha, felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Não é isso que Tiago está nos ensinando? Que se você tem um comportamento em sintonia com o coração de Jesus, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, esse é filho de Deus. Esse é um promotor do reino de Deus. Esse serve ao Deus Altíssimo. Não concordo com esse Deus que ele serve, não, mas essa pessoa é pacífica. Essa pessoa é amável. Essa pessoa é compreensível. Essa pessoa, ela escuta, ela pondera, ela é gentil. E ela vai completamente contra a lógica do sucesso, de ganhar mesmo que os outros percam, de atropelar os outros. Mas eles veem como Jesus, que é a própria sabedoria de Deus, e Ele fez na cruz por mim e por você. Ele perdeu tudo. Ele foi esmagado pelos nossos pecados, moído pelas nossas transgressões, como o autor, lá Isaías 53, descreve, para nos servir, para que a gente ganhe a vida eterna. Ele perde para a gente ganhar. A sabedoria terrena, demoníaca, mundana, ela traz rivalidade. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós vemos a união de verdade e graça. E aí ela reconcilia as pessoas. As coisas que pareciam irreconciliáveis, irretratáveis, com a mão do Senhor, com a bênção do Senhor, vem a paz do Senhor, vem o céu. E como que a gente recebe essa sabedoria? Olha para Jesus. Olha para Ele, se relacione com Ele, peça para Ele. Jesus, gente, Ele demonstrou ser o cara mais sábio, né? Óbvio, Ele é Deus. E não foi a partir da ganância, foi a partir do serviço. Foi a partir de ser servo, foi a partir de um derramar para dar, e não de ficar recebendo. E quando você olha para Jesus, e quando você continua se apaixonando por Ele, e mantendo o seu relacionamento vivo com Ele, o seu coração derrete de amor por Ele, e você consegue amar as pessoas como Ele te amou. Ele derrete o seu orgulho, Ele derrete a sua inveja, e você se torna, então, um pacificador. E o primeiro passo para você fazer isso é chamar Jesus para entrar na sua vida e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda não reconheceu diante de Deus que você é um pecador, que você tem esses desejos pecaminosos, inveja, ambição egoísta, e que você precisa da graça de Deus, porque isso te separa de Deus e te dá a condenação eterna, hoje é o dia. Hoje é o dia para você olhar para Jesus em oração e falar assim, Jesus, eu sou um pecador, estou longe do Senhor, mas o Senhor morreu na cruz para me salvar, o Senhor abriu o caminho, entra na minha vida,
muda a minha vida, muda a minha história. Escreve meu nome no livro da vida. Eu quero o Senhor, eu entrego minha vida para o Senhor ser Senhor e Salvador da minha vida. E aí a gente precisa pensar, qual sabedoria governa a sua vida? Será que é a sabedoria dos homens ou é a sabedoria de Deus? O pastor, teólogo John Stott, ele fala que existem ambições primárias, que é honrar a Deus, em primeiro lugar, acima de todas as coisas. E ambições secundárias, que é status, poder, ter conforto melhor. E não tem problema você buscar essas coisas, contando que Jesus esteja em primeiro lugar. Contando que você ame o próximo como a si mesmo. Contando que você honre a Deus com como você faz isso. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, para saber se essa sabedoria está governando a nossa vida, é sondar o nosso coração. Sonda o seu coração, coloque seu coração diante do Senhor. Senhor, tem inveja aqui? Tem amargura aqui? Tem ambição egoísta aqui dentro do meu coração? E nós vamos permanentemente sondarmos os nossos corações diante do Senhor em oração. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Você sondou o seu coração e você viu que você está invejando, você viu que você está desejando mal, você viu que você está igual os discípulos quando o pessoal não aceitou a palavra de Jesus e falou assim, Jesus, vamos pedir para vir fogo do céu sobre eles. E ele falou assim, não. Não é isso que nós estamos querendo agora, não. Calma, um dia o fogo vai vir, mas não é agora. Agora nós estamos levando a graça, o favor, o evangelho na vida das pessoas. Confesse os seus pecados. Confesse os seus pecados. E confessar os pecados, gente, não é só para Deus. Nós vamos ver quando a gente chegar no capítulo 5 de Tiago, aí, meados de julho, que confessar o pecado é confessar a Deus, claro, você vai abrir seu coração para Deus, mas você precisa procurar alguém para confessar o seu pecado. Uma pessoa madura, uma pessoa que não vai te julgar, mas que vai te exortar e te ajudar, e que vai caminhar com você e que vai te acolher. Nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros, para quê? Para que sejamos curados. Para que possamos ter uma mudança de vida. Porque quando você confessou para alguém, essa pessoa, se for uma pessoa que se importa com você, um cristão maduro, ela vai te mandar uma mensagem depois, e aí, como tá? Caí de novo. Então vamos começar de novo. E vamos caminhar de novo. Confesse os seus pecados para que você seja curado, para que o seu coração seja curado. Peça sabedoria a Deus. Peça um novo coração. Peça um coração transformado. Peça discernimento para agir da melhor forma. Deus, eu estou indo para essa reunião, eu quero esganar. Eu quero matar, eu quero apelar, eu não sei o que eu preciso fazer aqui, mas eu sei que o Senhor pode me dar sabedoria. Me dá sabedoria nessa reunião, me dá sabedoria nessa conversa. Eu quero que venha o seu reino, a sua justiça. Eu quero ser um agente do reino, um agente de graça. Eu quero trazer favor, eu quero trazer amor do Senhor, eu quero trazer a vida do Senhor. Deus, me usa, Deus. Muda o meu coração, coloca as palavras na minha boca, me dá a sabedoria que só o Senhor pode dar, a sabedoria que vem do alto, e mude as suas atitudes. Não adianta também só ficar pedindo, só ficar sondando, você precisa dar uma volta de 180 graus e ir para outro caminho. A sabedoria que vem do alto, ela precisa transparecer de você, sendo pura, sendo imparcial, sendo sincera, sendo misericordiosa, sendo pacífica. Então, gente, o que eu preciso, o que você precisa fazer essa semana? Será que você precisa começar avaliando o seu coração? Será que você precisa procurar alguém para confessar os seus pecados? Será que você precisa pedir sabedoria para Deus em relação a algumas coisas que você precisa resolver, decidir essa semana? Ou será que você já precisa, então, mudar a sua atitude? Imagina, gente, se todos os cristãos agissem assim. Imagina como seriam os nossos relacionamentos. Imagina como seriam as nossas empresas, como seriam os nossos vizinhos, como seriam as nossas casas. Qual que seria a nossa fama? Tenho certeza que nós seríamos chamados filhos de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, colocamos aqui diante do Senhor as nossas vidas. Nós temos diante de nós uma palavra de exortação muito forte. Porque todos nós aqui, em algum momento, operamos na sabedoria terrena, mundana, demoníaca. E nós precisamos da sua graça.
Eu oro, Senhor, em primeiro lugar, para que o Senhor sonde os corações que estão aqui nessa manhã ou nos ouvindo por meio dessa mensagem. Eu oro para que o discernimento do bem e do mal, o discernimento das intenções venha por meio do Teu Espírito Santo no coração de cada um. Quebranta. É o Seu Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Convence do pecado, da justiça e do juízo nessa manhã, nesse dia. Toca os corações, faz aquilo que eu não posso fazer, ser humano nenhum pode fazer, só o Seu Espírito pode fazer, Jesus. Eu oro por confissão de pecados, Senhor. Eu oro para que muitos aqui comecem a confessar os seus pecados ao Senhor nessa hora, em silêncio. Eu oro para que possam se lembrar e ainda nessa semana, ainda hoje, segunda-feira, possam pedir perdão, possam confessar pecado para uma pessoa madura, para que possam receber a cura no coração. Eu oro, Senhor, para que em nome de Jesus, Pai, essas pessoas encontrem no Senhor sabedoria, depositem no Senhor a confiança da vida, vivam para a audiência de um só, vivam para o aplauso de um só, e elas tenham sabedoria no falar, no agir, no reagir, na vida, Deus, em nome de Jesus, vem, Senhor, trazendo a sabedoria do alto, Senhor. Traz, Pai, esse carisma, esse presente, esse dom do Senhor, da sabedoria na vida das pessoas que estão aqui, Senhor. Derrama sabedoria, derrama graça, derrama discernimento, Deus. Derrama mais e mais o Senhor nas nossas vidas, Senhor, e que possamos mudar as nossas atitudes, Senhor. Que as nossas atitudes sejam puras, santas, dedicadas ao Senhor. Que as nossas atitudes sejam imparciais. Que as nossas atitudes, Pai, sejam sinceras, sejam misericordiosas, sejam pacíficas, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Deus. Que nós possamos plantar sementes de paz. E nós precisamos, em primeiro lugar, que a shalom do Senhor e a paz do Senhor inunde e transforme todo o nosso entendimento e todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar a ceia para todos aqueles que entregaram sua vida ao Senhor, para todos aqueles que pediram para Jesus ser o centro da sua vida. E se você não fez isso ainda, faça isso agora. Mas se você ainda não quer fazer, pode deixar a ceia passar, ninguém vai te julgar por isso. Faça uma oração, peça para Jesus se revelar a você, se Ele é Deus, para Ele se apresentar a você. Mas nós vamos ceiar e nós vamos cantar ao Senhor, porque se podemos ter paz, se podemos pedir sabedoria, é porque Ele abriu o caminho. Ele abriu o caminho pelo sacrifício da cruz. E você vai se preparando para cear, para que nós possamos cear juntos daqui a pouquinho.